Oi pessoal, aqui quem fala sou eu, Clay Santana, e seja muito, mas muito bem-vindo a esse vídeo de hoje. Neste bolo nós temos aí um bolo no tema Divertidamente 2, que é um tema que está super em alta. Já tem um tempo que eu tenho que trazer esse bolo aqui para vocês, só que ainda não tive tempo de narrar. Inclusive estou nas minhas férias, parando as férias para poder trazer conteúdo para vocês. Mas vamos lá, eu comecei aí, nós temos um bolo de 23 centímetros de diâmetro, se eu não me engano, por 10 centímetros de altura. Na verdade, esse ficou com mais ou menos uns 11, 12, sempre passa, né? E aí eu peguei o chantilly, tingi com esse corante da iceberg que vocês acabaram de ver. E como é um bolo maior, a regra de sempre. Eu começo depositando uma camadinha próxima da outra, para evitar a bolha de ar, porque é um bolo grande. E esse bolo rende aproximadamente 30 a 35 fatias, é um bolo de 3 quilos, tá? Pra chegar nesse tom de rosa, eu coloquei algumas gotinhas daquele corante, porque eu queria um rosa mais clarinho mesmo. A intenção não era aquele rosa forte. E, gente, como sempre, as formalidades. Se você caiu aqui de paraquedas, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não conhece o nosso canal. Se você não gostou desse vídeo, assiste outro que eu tenho certeza que algum conteúdo aqui vai te agradar. Tá? E se você sabe de alguém que está precisando de ideia com decoração nesse tema ou com outros temas, compartilhe o vídeo com essa pessoa que eu tenho certeza que você vai abençoar a vida de outra pessoa também. Vamos lá, gente. Comecei espatulando o bolo. Como vocês sabem, ainda neste bolo eu estava fazendo testes de chantilly. Nesse bolo eu ainda usei o Amélia Supreme, só que ainda estou me adaptando, não gostei muito bem. Tá? Eu prefiro os outros que eu já usava, mas é aqueles problemas que a gente já estava tendo com algumas outras marcas. Gente, deixei o bolo liso, porque como de praxe, eu gosto de deixar o bolo liso para depois trabalhar com a espátula de textura. Dessa forma, eu acho que a textura marca melhor, a gente evita menos problema, tá? Já fiz aí as minhas pré-quinas, porque assim, quando nós viermos fazer as quinas definitivas, evita problema, a gente já consegue deixar as quinas perfeitamente do jeito que a gente gosta. E como é chantilly teste, nós já sabemos que a gente vai apanhar um pouquinho, né? Gente, o chantilly tava muito poroso nesse dia, muito poroso mesmo. Olha que eu hidratei bastante com leite condensado, hidratei com o próprio chantilly líquido, que ajuda bastante, mas o bolo ainda insistia em ficar muito poroso. Aí vai até uma dica pra vocês, tá? Eu peguei a espátula de metal e esquentei ela no fogo, deixei ela morninha, porque aí eu consegui deixar o chantilly mais ou menos lisinho, para aí sim eu vim com a minha espátula de textura. Mas vocês estão vendo, ainda tá muito poroso, não estava um resultado que estava me agradando. Achei que era a espátula, troquei a espátula. Essa espátula que eu usei agora é uma espátula que eu comprei num kit do Mercado Livre, não tem numeração. E eu gosto dela porque como ela tem as cerdas bem fininhas, então ela acaba ajudando a alisar o chantilly. Só que eu ainda não estava gostando desse jeito. Olhei para um lado, olhei para outro, ainda estava com imperfeição. Vamos alisar o bolo todo novamente. E aí vocês já notaram, olha isso aí. O chantilly estava super poroso. Aí o que eu fiz? Eu não costumo entregar esse tipo de trabalho para os meus clientes. Então, eu não gostaria de receber um trabalho desse jeito. Então, eu vou retirar toda a decoração e refazer do zero, gente. Porque aqui eu mostro para vocês a realidade. É entre erros e acerto. Quando é chantilly que eu já estou acostumado a trabalhar, vai que vai. Agora, quando é chantilly novo, dá esses problemas. E aí, vamos tirar toda a decoração. Eu estava em tempo, porque eu sabia que era chantilly novo, então eu sempre começo a decorar o bolo muito tempo antes, um tempinho antes, porque se der algum problema, a gente consegue corrigir, como foi o caso daí, né? E se não der, a gente coloca o bolo na geladeira e tá tudo certo. Então, gente, vamos tirar toda a decoração e refazer isso do zero. Dá um trabalhinho, mas eu penso assim, eu gosto de entregar aos meus clientes aquilo que eu gostaria de receber. Então, se eu não gostaria de receber um bolo feio, todo mal acabado, eu não vou entregar isso pro meu cliente. Então, vamos lá. Aí eu tirei todo o chantilly, voltei pro pote ali e hidratei novamente. Então, eu coloquei mais leite condensado, mexi, fui olhando, eu estava no ponto lisinho, ao menos próximo daquilo que eu queria, para entregar um trabalho bem feito pro meu cliente. E aí, tá vendo, gente? O número de... coloquei até o próprio chantilly líquido, tá? Quando o chantilly ele está muito duro, quando ele está muito poroso, eu sempre costumo colocar o chantilly líquido. Porque se a gente for colocar só leite condensado, além de ficar extremamente doce, também você vai acabar colocando muito leite condensado e não vai ficar agradável no paladar do cliente. Então, eu coloco o próprio chantilly líquido
porque dessa forma, como ele é mais líquido que o leite condensado, a gente consegue deixar o chantilly em uma fluidez melhor e mais rápido do que se ficar acrescentando diversas vezes leite condensado. Então vamos lá, gente. Nessa hora aí, como o bolo já tinha chantilly embaixo, eu já coloquei uma camada espaçada da outra. Eu também já estava afoito, eu queria saber como é que ia ficar o resultado final desse bolo. Então já depositei todo o chantilly. Nota, gente, a diferença na textura, tá vendo? E nesse dia a gente não tava tão calor pro chantilly tá desse jeito. É a marca mesmo. E aí vamos novamente. Alisei primeiro o topo. Essa ordem é aleatória mesmo, como eu sempre falo pra vocês. Não tem uma ordem exata das coisas. E aqui vai uma dica, gente. Não se apeguem a formas de trabalhar. Você vai desenvolvendo a sua própria. Você pega um tanto de dicas que eu explico aqui pra você, um tanto de dicas que você aprende em outro lugar. E ali você vai desenvolver a forma que vai ficar melhor pra você trabalhar. A gente não pode só focar, não tem que fazer daquele jeito, tem que ser daquele jeito. Não é. Confeitaria é isso. Você vai adaptando. O importante é o resultado final ficar agradável tanto pra você quanto pro seu cliente. Os fins você vai desenvolvendo aí com o tempo. E aí, gente, eu optei por trabalhar com essa espátula de metal, que eu acho ela mais retinha. Então, eu venho lá novamente, tirei o meu excesso de quinas e vou alisar o topo de novo, porque eu queria o topo lisinho. E vamos para as laterais. Eu queria muito essa espátula, eu adoro o acabamento dessa espátula e eu acho que para esse tema ia combinar super bem. Então eu limpei ela e vim passar ela novamente no bolo. E olha a diferença, gente. Olha como o chantilly já ficou bem mais lisinho, já ficou com outro acabamento, não ficou aquela coisa porosa, cheia de buraquinho, que não tava legal. Porque a ideia desde o começo, para esse bolo, para esse tema, era usar essa espátula, eu não queria usar outra. Pronto, agora sim chegou no resultado que eu queria. E era isso que eu queria apresentar para minha cliente. Isso na espatulagem. Agora vamos limpar o cakeboard, porque ninguém merece receber um bolo com cakeboard todo sujo. Limpo ele com muito cuidado para não acabar com o trabalho que nós acabamos de fazer. E aí, com o bolo limpo, nós vamos para a etapa de acabamento. Esse bolo, eu vou usar ali o pó para decoração cristal da Doces Morello, diluído no álcool de cereais, porque eu queria dar um toque de cintilância nesse bolo. Como é um bolo feminino, eu acho que super combina, né? Eu gosto desse efeito perolado que esse pó dá e ia super conversar com esse tema. E agora eu decidi deixar as quinas imperfeitas, tá? Eu acho que também vocês vão acompanharem aí no decorrer do vídeo. Vocês vão entender o motivo das quinas imperfeitas e o jogo que eu fiz aí com o dourado. Para colocar o dourado, eu usei esse pó para decoração da Fab e no momento eu estou usando o álcool de cereais da Iceberg. E agora, gente, vamos dar um pouco de cor, porque divertidamente é super colorido. Eu faria esse bolo branco, mas eu acho que branco, né, fica meio assim sem graça. Então, eu optei por fazer ele rosa. E aí eu vim fazendo algumas pinceladas em algumas cores que estavam no topo para deixar o bolo mais colorido, porque divertidamente é assim. Fiz as pinceladas rosa e agora nós vamos fazer lilás. E aí vai uma dica de colorimetria para vocês. Eu peguei o que sobrou do rosa, coloquei algumas gotinhas de azul, pode ser qualquer tom de azul, tá? Eu coloquei esse azul porque era o que eu tinha aí no fácil. E aí a gente tem um lilás perfeito. Se você quiser mais fraco, você coloca menos gota e assim por diante. E aí dei umas pinceladas com dourado, que eu acho que esse bolo pede assim uma coisa mais colorida, né? E vamos limpar novamente. Uma dica para vocês trabalharem, quando vocês trabalharem com pó para decoração dourado, limpa logo o cakeboard, porque senão gruda no cakeboard e aí vai ser uma trabalheira para vocês limparem. E para finalizar, vamos colocar o topper. Gente, olha o luxo que ficou esse topper. É o que eu sempre falo para vocês e quem for novo, vou falar aqui agora. Esteja sempre muito bem alinhado com quem faz o seu topper, porque eu sempre digo que um trabalho complementa o outro. O bolo já em si já estava pronto. Só que eu falei, tá faltando alguma coisa. Tinha dourado em tudo e tinha algumas partes que estavam assim estufadinhas. Eu falei, por que não pintar de dourado, né? Essa etapa, gente, parece que no vídeo eu estou fazendo super rápido, mas não é, tá? Essa parte eu faço bem devagarzinho, porque como o chantilly ainda estava mole, eu não tive tempo de deixar ele na geladeira para ele endurecer mais um pouquinho. Então eu tenho que passar com muita delicadeza para não estragar todo o trabalho que nós já fizemos, né? E, gente, foca no resultado final deste bolo. Olha o perolado, como dá um acabamento perfeito no bolo.
Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se essa aula te ajudou de alguma forma, compartilhe esse conteúdo, deixa o seu like, dá uma passadinha lá no nosso Instagram. Estamos sempre ativos por lá, postando conteúdo. E é isso aí, gente. Até uma próxima.